Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bastidores do Verdão, Últimas Notícias. Hoje o assunto é sério, é pesado e está repercutindo em todo o Brasil. O clima no Palmeiras é de enorme tensão depois da dura derrota por 3-0 para a LDU no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, e as declarações de Felipe Melo após a partida incendiaram completamente os bastidores do Verdão. Nada do que foi dito passou despercebido. O ex-volante, ídolo do clube e capitão em conquistas históricas, falou com todas as letras o que pensa sobre o desempenho do time e, principalmente, sobre as decisões do técnico Abel Ferreira. As palavras de Felipe ecoaram entre torcedores, ex-jogadores e até dentro do elenco, gerando debates e questionamentos sobre o momento do Palmeiras e o que vem pela frente. Vamos direto às informações e relembrar o que aconteceu. Na última quinta-feira, o Palmeiras entrou em campo em Quito com a missão de abrir vantagem na semifinal da Libertadores. Mas o que se viu foi o contrário, uma atuação muito abaixo da média, que terminou com uma derrota por 3-0 diante da LDU. O time praticamente não conseguiu criar. Foi dominado durante os 90 minutos e saiu de campo com o resultado mais pesado desde que Abel Ferreira assumiu o comando. Com esse placar, o Verdão precisa de um resultado inédito sob o comando do português. Vencer por 4 gols de diferença no Allianz Parque para garantir a classificação direta, ou por 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E é bom lembrar, nunca, desde que Abel Ferreira chegou, o Palmeiras conseguiu reverter uma derrota em jogos de mata-mata da Libertadores. Em 2022, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e empatou em 2-2 na volta. Em 2023, caiu para o Botafogo nas oitavas depois de perder por 2-1 e empatar em 2-2 no Allianz. Agora, a derrota para a LDU coloca a Abel diante do maior desafio da sua trajetória no clube. Logo após o jogo, as críticas começaram a aparecer. Parte da imprensa apontou erros de estratégia, falhas individuais e uma aparente falta de intensidade da equipe. Mas nada causou tanta repercussão quanto o que disse Felipe Melo. Durante uma entrevista concedida logo depois do jogo, o ex-volante não mediu palavras ao analisar a atuação do Palmeiras e fez questão de deixar claro que, na sua visão, o time foi completamente dominado. Ele começou dizendo o seguinte: "A verdade, sem clubismo algum, foi um amasso. Não é que os caras acharam 3 gols, não. Acho que foram decisões equivocadas. Num jogo como esse, semifinal de Libertadores jogando fora de casa na altitude, eu teria um time mais compacto e prezaria pela posse de bola." Essa frase viralizou imediatamente. Torcedores dividiram opiniões. Alguns concordaram totalmente, dizendo que Felipe Melo apenas falou o que todo mundo viu. Outros acharam que ele foi duro demais com Abel Ferreira, um técnico que já deu tantos títulos ao clube. Mas ele não parou por aí. Em outro trecho, Felipe explicou por que acredita que o time foi mal taticamente, destacando que o Palmeiras se expôs demais. "Você precisa ter a bola, porque quando você tem a bola você não deixa a equipe te atacar. Não pode deixar os caras irem pra cima e gostarem do jogo. Mas eu achei o time espaçado no primeiro tempo, cansado também por ter que fazer corridas longas na altitude." Essas palavras mostram que, na visão do ex-volante, o principal problema não foi apenas técnico, mas estratégico. Ele deixou claro que esperava ver um Palmeiras mais compacto, controlando o jogo com posse de bola e inteligência, e não um time aberto, tentando correr atrás do adversário em condições tão complicadas como a altitude de Quito. E é importante lembrar que Felipe Melo sabe muito bem o que é jogar Libertadores. Ele viveu isso dentro de campo, passou por jogos intensos, decisões tensas, ambientes hostis e partidas em altitude. Quando ele fala, o torcedor escuta, porque ele fala com propriedade de quem já sentiu na pele o que é vestir a camisa do Palmeiras em momentos decisivos. Depois das críticas, o ex-capitão ainda demonstrou confiança de que o Palmeiras pode reverter o placar,
mas ressaltou que será preciso uma mudança total de postura. Ele disse: "O Palmeiras tem totais condições de reverter. Não vai ser fácil, vai ter que começar desde o primeiro segundo de jogo. Há tempos não via o Palmeiras tão abaixo como foi hoje. Já vi viradas do Palmeiras assim, inclusive contra times mais fortes." Essas palavras mexeram com o torcedor. Mesmo reconhecendo a dificuldade, Felipe Melo deixou claro que acredita na força do elenco e na capacidade do Palmeiras de reagir. Ele sabe que o Allianz Parque lotado é um fator decisivo e que o time precisa transformar a frustração em motivação. Mas as declarações dele também levantaram uma discussão importante. O que está acontecendo com o Palmeiras nos momentos decisivos? Sob o comando de Abel Ferreira, o time se acostumou a ganhar, a competir, a ser temido pelos adversários. Mas nos últimos tempos, a equipe tem oscilado, especialmente em partidas fora de casa na Libertadores. O padrão tático que antes era impecável agora parece previsível, e a intensidade que sempre foi marca registrada do Verdão tem oscilado. A derrota por 3-0 para a LDU foi um choque de realidade. Foi a pior derrota da era Abel Ferreira na Libertadores e a mais elástica do Palmeiras na competição desde 1995, quando o time perdeu por 5-0 para o Grêmio nas quartas de final. Desde então, o clube nunca havia sofrido um revés tão pesado em um mata-mata continental. Nos bastidores, a frustração é grande. Jogadores e comissão técnica admitiram erros e prometeram uma resposta imediata. Abel Ferreira, que sempre defende seus atletas, deve promover mudanças importantes para o jogo da volta. O treinador reconheceu que o time errou demais e não soube se adaptar ao estilo da LDU, que aproveitou a altitude e jogou com intensidade do início ao fim. Felipe Melo, por outro lado, destacou algo que muitos ex-jogadores também mencionaram: falta de concentração e nervosismo. Segundo ele, o Palmeiras pareceu perdido nos primeiros minutos e demorou a entender o ritmo da partida. E em uma semifinal de Libertadores, fora de casa, não há tempo para isso. Essas falas, vindas de um ídolo, causaram forte impacto. Há quem diga que elas serviram como um alerta, um chamado para que o time acorde e recupere o espírito competitivo. Outros enxergam como um recado direto para Abel Ferreira, que pela primeira vez começa a viver um momento de cobrança mais intensa desde que chegou ao clube. Mas a verdade é que Felipe Melo falou com o coração, e tudo o que ele disse reflete um sentimento real dentro da torcida: o de decepção por ver um Palmeiras apático em uma semifinal de Libertadores. O jogo de volta, que será disputado no Allianz Parque, promete ser histórico. O estádio vai estar lotado, e o torcedor palmeirense vai empurrar o time do início ao fim. O Palmeiras vai precisar de uma noite perfeita, sem erros, com intensidade do primeiro ao último minuto. Felipe Melo, mesmo criticando, acredita que isso é possível. E quando um ex-líder como ele diz que acredita, o torcedor se agarra nessa esperança. O Verdão vai precisar de tudo: garra, foco, precisão e, principalmente, controle emocional. O torcedor sabe que o desafio é enorme, mas também sabe que o Palmeiras é um clube acostumado a fazer história. Depois das declarações de Felipe Melo, o assunto dominou os programas esportivos e as redes sociais. Muitos comentaristas concordaram com ele, dizendo que o Palmeiras precisa recuperar o estilo competitivo que o levou ao topo da América. Outros pediram mais calma, lembrando que Abel Ferreira é um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube e merece confiança. Mas, independentemente da opinião, uma coisa é certa: Felipe Melo reacendeu o debate sobre o que o Palmeiras precisa fazer para voltar a ser o time dominante que todos conhecem. A derrota para a LDU pode ser o ponto de virada, ou o início de uma grande reformulação. Tudo vai depender da resposta do time na próxima partida. Agora, o que o torcedor quer ver é atitude. Quer ver o Palmeiras lutando, pressionando, acreditando até o fim. Quer ver o Verdão com a alma que sempre o caracterizou. E as palavras de Felipe Melo, duras, mas verdadeiras,
podem ser o combustível que faltava para isso acontecer. Ele criticou, mas também motivou. Ele cobrou, mas mostrou confiança. Ele falou o que precisava ser dito e agora cabe ao elenco responder em campo. O que vai acontecer? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: o clima está pesado e o jogo da volta será uma verdadeira final antecipada. E você, torcedor, o que acha das palavras do Felipe Melo? Ele tem razão nas críticas que fez? O Palmeiras realmente errou na estratégia? Ou foi apenas uma noite ruim? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque o debate está pegando fogo. E antes de sair, se inscreve agora no canal Bastidores do Verdão. Últimas notícias. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização e continua com a gente para acompanhar todos os detalhes dessa história. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso Verdão. Direto, verdadeiro e sem enrolação.